CBF confirma clássico entre Flamengo e Botafogo no Mané Garrincha. Flamengo estuda a situação de Pedro. Lateral direito é oferecido ao Flamengo e nome agrada ao técnico Paulo Souza. Barcelona está disposto a pagar quantia milionária para contratar Gabigol. Essas e outras você confere agora, aqui no seu canal do Mr. Mengão. Olá você, muito bom dia, salve, salve nação rubro-negra. Está no ar mais uma edição do nosso canal de notícias do Flamengo. A CBF autorizou a transferência do clássico entre Flamengo e Botafogo no domingo para o estádio Mané Garrincha em Brasília. Inicialmente previsto para o Maracanã, o duelo será no Distrito Federal às 11 horas da manhã. O pedido foi feito pelo Flamengo, mandante da partida. Como passa por novo processo de troca de gramado, o Maracanã ficou impossibilitado de receber o clássico. O Botafogo fez jogo duro para a inversão do mando de campo, o que possibilitaria o Flamengo jogar no Engenhão a primeira partida e a segunda partida pelo retorno do Brasileiro no Maracanã. Mas o Botafogo cresceu o olho e o negócio não andou. A possibilidade de transferência para a capital federal já vinha movimentando as redes locais. Nessa segunda-feira, torcedores tentaram comprar ingressos. No entanto, como a CBF ainda não havia confirmado a transferência, a comercialização de entradas não pôde ser iniciada. Agora já pode, porque está confirmado. É só ir lá e comprar. Bora, Mengão! O Flamengo já fez algumas contratações nessa temporada, mas pretende continuar ativo no mercado nesse meio de ano, pois entende que algumas posições ainda estão carentes. Uma das mais criticadas pela torcida é a lateral direita. Mas pode ser por pouco tempo, isso porque, de acordo com o site torcedores.com, um experiente jogador da posição pode ser o novo reforço da equipe. Trata-se de Mário Fernandes. Segundo o portal, o lateral direito ele foi oferecido ao Flamengo e o nome agradou bastante ao técnico Paulo Souza. Com aval do técnico, o vice-presidente Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindel estão já em contato com os representantes do jogador para saber mais informações e planejar uma possível proposta no meio de um ano para esse jogador de 31 anos. Entretanto, ainda de acordo com a reportagem, o Mário Fernandes, para ele ser jogador do Flamengo, o lateral teria que diminuir muito o seu salário. Atualmente, o jogador ganha cerca de 370 mil euros por mês, o que corresponde a mais ou menos 2,1 milhões de reais mensais, algo que o Flamengo não está disposto a pagar por alguém da sua posição. Mas caso o jogador aceite reduzir o seu salário, há possibilidade dele vir sim jogar no Mengão. O atleta, que está no CSKA desde 2012, pediu há cerca de 3 semanas para o seu empresário procurar um novo clube, inclusive considerando o seu retorno ao Brasil, já que não tem mais propostas grandes dos centros europeus. Um ponto positivo para o Flamengo é que quem gerencia a carreira do jogador é o Juliano Bertolucci, é um grande parceiro do Flamengo. O empresário, por exemplo, foi um dos responsáveis pela chegada do Davi Luiz no Flamengo em 2021. Soma-se a isso ao fato do Paulo Souza gostar bastante do Mário Fernandes, a ponto de ter solicitado a contratação do jogador na época que comandava a Fiorentina. Revelado no Grêmio em 2009, o Mário Fernandes surgiu como uma grande revelação do futebol brasileiro. O atleta chegou a ser convocado por Mano Menezes em 2011, então com 21 anos, mas após um jogo no banco, acabou recusando a próxima convocação por questões pessoais. Posteriormente, ele voltou a ser chamado em 2014, após a Copa do Mundo pelo Dunga. Mas o Mário Fernandes acabou entrando em campo somente uma vez, isso aí ele ficou chateado. Já há muitos anos, no país que invadiu o outro, o jogador tomou a decisão de se naturalizar aquele país que invadiu. Dessa forma, disputou como titular na Copa do Mundo de 2018, atuando em casa. O lateral atuou 5 jogos e marcou um gol nas quartas de final contra o país invadido, que levou o jogo para os pênaltis e ganhou o país que invadiu. Deu para notar? Não posso falar o nome. O Gabigol ele pode ser considerado o maior ídolo rubro-negro depois do Zico, é claro.
O atacante empilha títulos e artilharias, por isso sempre desperta o interesse de grandes clubes em contratá-lo. De acordo com o portal espanhol Ficha GES, o Barcelona tem o jogador do mais querido como plano B, caso não consiga contratar o Lewandowski. Aspas, a direção esportiva do Barça acompanha seu desempenho há vários meses, pois também é um bom negócio, já que o seu preço não seria muito alto, fecha aspas, disse um trecho da reportagem. A matéria também aponta que a diretoria do Flamengo gostaria de receber algo em torno de 30 milhões de euros, cerca de 157 milhões na cotação atual, e que o Barcelona acha uma quantia válida pelo atacante e não veria problema em pagar esse valor. Aí eu pergunto a você venderia o Gabigol agora? Coloca aí! Bom, se você está gostando do vídeo, então não esquece, manda brasa aí no like. E se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí no canal, porque aqui você vai ficar muito, mas muito bem informado sobre as notícias do nosso Mengão queridão. Pessoal, no último domingo, o Flamengo venceu o Altos do Piauí por 2-1, num jogo válido pela ida da fase da Copa do Brasil. Agora o Flamengo decide a vaga no Rio de Janeiro e pode até empatar a partida de volta. Seria um absurdo, não é? No entanto, o combate sofreu uma mudança no local e agora será disputado no Raulino de Oliveira. Volta Redonda foi escolhida após o Maracanã ser fechado para o plantio da grama de inverno. Após virar notícia nos mais diversos portais, a mudança se tornou oficial na tarde dessa segunda-feira. O perfil oficial da Copa do Brasil no Twitter anunciou a questão e ganhou muito engajamento da torcida rubro-negra, que planejava comparecer ao jogo no Maracanã. Bora outra aqui. O Flamengo está respaldado por um contrato até o final de 2025 com o Pedro. E ainda tem parcelas a pagar a Fiorentina até o ano que vem pela compra do jogador. Se houver a oportunidade de vender o centroavante, o que o clube não vê como necessário, ela será analisada no meio desse ano. A diretoria tratou o discurso em tom de desabafo do atacante, mas como um recado para os críticos que tentam opinar sobre os rumos da sua carreira, e não como uma ameaça de saída ou de que o atleta está insatisfeito com o clube e com o técnico Paulo Souza. No entendimento do Flamengo, ainda não há necessidade de aceitar a transferência do jogador, que no começo do ano esteve no radar do Palmeiras com muita intensidade. Na ocasião, houve uma sondagem para pagar 20 milhões de euros, mas o Flamengo não quis nem abrir negociações, já que confia em uma situação financeira muito sólida. Após marcar um gol na vitória sobre o Altos do Piauí, o Pedro falou sobre o seu momento e mudou a sua postura. Tenho meus sonhos e os meus objetivos pessoais. Para realizá-los, não preciso ser antiprofissional. Vou seguir 100% no Flamengo até quando for para ser, afirmou lá o nosso centroavante Pedro. O jogador dá a entender que a continuidade no Flamengo agora é uma incógnita. Tudo vai depender se vão chegar propostas, como vai estar a utilização dele no clube nesse cenário. Situação que agora não dá para a gente prever. Se chegar uma proposta, ele vai analisar junto com o Flamengo o que é melhor, sem forçar a saída, mas também pensando em seus sonhos e objetivos, que incluem, é claro, ser um jogador que jogue mais para ser reconhecido no clube e ser convocado para a seleção brasileira. A oferta do Palmeiras em fevereiro foi vista internamente como vantajosa, mas descartada por se tratar de um grande rival brasileiro. A outra razão para negar a possibilidade antes e até agora é que o atacante titular Gabigol tem sondagens da Espanha e Inglaterra e mais mercado no exterior para que algo concreto chegue na próxima janela, apesar da operação não ser simples nem barata. Em caso de venda, o Pedro teria a sequência que deseja. Não há por parte do Flamengo um preço estipulado que o faça vender o Pedro. Apenas uma conta em função do que o clube pagou, Análise de mercado sobre um atleta que custou 14 milhões de euros em 2020, como o Pedro,
indicam a necessidade de venda de pelo menos 12 milhões de euros para que se recupere o valor depois de 2 temporadas e a 3 anos do final do seu vínculo. No Flamengo, o discurso de que Pedro só sairia pela multa de 100 milhões de euros é teórico. Na prática, a oferta do Palmeiras já havia sido além do necessário. Como não joga com frequência, o Pedro não se valoriza o suficiente para atrair olhares do exterior. Em sua operação de compra, 36,758 milhões ainda em aberto para serem pagos à Fiorentina, de um total de 102,600 milhões de reais gastos de direitos econômicos e intermediação. Se for vendido, o atacante faria o Flamengo economizar 3 anos e meio de salário, fora o valor devido ao clube italiano, que poderia ser repassado a quem o comprasse. Com a valorização do euro, a operação que custaria 64 milhões passou para 87 milhões em 2020. Com as comissões e luvas, chegou a 102 milhões de reais. É o atleta mais caro do elenco do Flamengo, porém reserva, com menos da metade dos minutos jogados pelo Gabigol. E aí, você topa vender o Pedro? Coloca aí! Bom, pessoal, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado das informações do nosso Mengão Queridão. Não esqueçam de deixar aquele like maneiro, de comentar o vídeo. Isso ajuda demais o nosso crescimento. Valeu? Um grande abraço para você que ficou comigo até aqui. E bola pra frente, porque aqui é Flamengo na veia.